Ele foi desafiado a participar de um dos desafios do professor Silvano Formentin e disse que só ia assistir a primeira aula, só uma aula e nada mais. Mas ele concluiu o desafio. Hoje é meu aluno, eu estou aqui para bater um bate-papo, para ter um bate-papo aqui gostoso com o meu aluno Ricardo Fleury. Seja bem-vindo, benvenuto, amigo meu. Ricardo, pode te apresentar aí, pode dar um oi pro pessoal. Grazie, professor Silvano. Estamos aqui estudando todo dia um pouquinho. Já estou agora na aula 46. São 46 dias aí que. 46 dias, não, são 16 46 semanas. aulas. Isso, 3 aulas por muito semana, bom. mas então, todo dia um pouquinho. Vamos aprendendo um pouquinho a cada dia. Muito bom. Bravíssimo, Ricardo. Ricardo, e conta pro pessoal, de onde que tu é? Dove abiti? E eu habito a São Paulo. Eu sou nascido e Uhum. criado em São Paulo, sempre morei em São Paulo. Em algumas épocas, fui morar na casa de uma família nos Estados Unidos, depois fui fazer, Olha, durante a faculdade, um estágio lá, 6, 8 meses nos Estados Unidos, mas sempre morei, trabalhei em São Paulo, trabalhei no mercado financeiro, em bancos, empresas, uhum, e estou sempre aqui. Mas eu uhum, estudei numa escola italiana de São Paulo, uma escola grande, o Colégio Dante Alighieri, e eu lembro de alguma coisa, mas muito pouco, porque faz 1000 anos que eu tive essas aulas. E eu sempre gostei do italiano. São Paulo é uma cidade muito italiana, muitas pessoas, todo mundo tem amigo, parente italiano, que eu sempre uhum. tive vontade de começar. Mas aí o computador, aí eu não tenho tempo de ir na escola, daí eu não tenho tempo de fazer a aula, até o dia que você tem tempo e começa. Bravo, muito bom, Começa quando Ricardo. começa. E o que que o senhor faz? O que que o senhor faz? O senhor trabalha, é Eu sou um aposentado? consultor da área financeira. Eu Consultor trabalhei em financeiro, que bancos, em legal. empresas. Eu sou um consultor da área financeira. Grandes empresas com grandes problemas. Problema Uhum, societário, problema financeiro, uhum, reestruturação, uhum, dívidas enormes e uhum. problemas grandes. E, Então, são casos que demoram para arrumar. bravo, muito bom. Então, você me falou ali, já teve oportunidade de estudar quando era novo, quando era criança, É, jovem, estudou italiano? 10, 12, 13, 14 anos Estudou por de quantos idade, anos? né? Não, de 2, 3 anos, 4 anos, de 10 a 13, Uhum, uhum, em torno de no, 3 anos, mais ou menos. na escola, na escola. Todo ano tinha lá curso de inglês e curso de italiano. Era uma escola Uhum. italiana, tinha italiano. Se tornou fluente, não? Não, 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 aprendeu pouquíssimo, Pouquíssimo, né? que Até pena, né? porque quando molecada tá lá porque a Uhum. professora mandou, porque a mãe mandou. Então, o bom é Uhum. quando a gente tá porque quer, né? E, digamos assim, teve algum. Qual foi o teu desafio antes de começar a estudar italiano, agora depois de adulto comigo? O desafio, na verdade, é muito mais um compromisso. Será que eu vou fazer todo dia? Será que. Essa semana eu estou tranquilo de tempo, mas será que a semana que vem eu consigo? Uhum. E você começar um negócio, fazer, são lá 8 meses, eu faço 15 dias e acaba, é uma perda de tempo, né? Uhum. Na verdade, é achar o tempo, achar a estrutura de você fazer todo dia um pouquinho. Porque também não adianta, eu vou estudar 14 horas no sábado e o resto da semana eu não vou fazer nada. Não funciona. Tem que É, ser todo dia um pouquinho, uma horinha sim. por dia, 40 minutos por dia. Senão não vai adiantar. Ou então vai morar lá. Aí você vai morar lá, você fala 24 horas por dia, né? O melhor jeito de aprender é ficar no outro país. Mas olha que, Fazendo ó, o que mais tem é gente morando fora e não aprendendo, hein? Conheço gente na Itália há 2, 3 anos, não é fluente. Muitas pessoas já me relataram que moraram nos Estados Unidos e 2, 3 anos ainda não tinham aprendido, porque viviam, sabe, só com brasileiros, ou trabalhavam só com é, brasileiros, é muito comum isso. Na Alemanha também era assim, por exemplo, eu trabalhava na Alemanha e não falava alemão praticamente ninguém. Falava com italianos, trabalhavam comigo, com brasileiros que trabalhavam comigo, então meio que a gente fica num, num- nessa comunidade que fala essa mesma língua e acaba não é, interagindo muito com a língua do país. Então também é muito comum, então, às vezes também se a pessoa vai para lá e não se esforça, você e tem não que estuda um querer, né? pouquinho, não estuda um pouquinho, não vai atrás também Todo de, dia. Tem que fazer, de tem que fazer conquistar essa força. língua do país, você também não aprende mesmo estando lá fora. Você sabe que São Paulo é uma cidade muito grande e tem muitas colônias. Então, você Uhum, tem
o chinês, o japonês, o coreano, você tem o árabe, o judeu, o italiano, o americano, não sei o quê. Se você não se misturar e não participar, não aprende. Fica lá, 20, 30 pessoas da mesma colônia, da mesma cidade, do sim, mesmo país, tem dois que falam e os outros não falam. Então, sim. tem que se esforçar, né? Assim, só ficar assistindo televisão não resolve Sim, nada, sim, né? é. Tem que... É. Em Roma, por exemplo, uma curiosidade, em Roma tem um bairro chinês. Em Roma tem um bairro chinês que eles têm as escolas para as crianças deles, tudo em chinês. Ele tem o comércio deles, tudo de chinês. E eles vivem naquele mini É, paizinho ali. E teve um caso que uma amiga minha de Roma que me contou, que ela é professora também, ela me contou que daí, com 18 anos, veio esse chinesinho que nasceu em Roma, nasceu ali nesse bairro, estudar italiano com ela porque ele não sabia falar italiano. Já com 18 anos, aí que ele foi procurar então aprender italiano para poder interagir com o resto do país onde ele nasceu. Ele nasceu ali, nasceu verdade. em Roma e não sabia falar italiano. Isso é muito, muito curioso. Então, realmente, se a pessoa não ir atrás, ela não aprende, né? Agora, você tem que se organizar. Todo mundo tem os seus compromissos durante o dia. Então, de manhã não posso, de tarde eu não posso, mas em alguma hora do dia tem que poder, porque senão não dá certo. Uhum, uhum. Depende de um esforço. E não é assim um pouquinho, sem querer, não. Você tem que querer, tem que se esforçar para dar certo, senão Sim, não funciona, né? sim, sim, justo. Ricardo, como é que tu me conheceu? Como é que tu conheceu o meu trabalho e como que tu decidiu entrar para o curso de 8 meses? Olha, eu conheci na internet, talvez no Instagram, aqui vendo alguma coisa, apareceu uma propaganda sua. Uhum, E eu achei simpático ali o que falou naquele dia, naquela hora, e eu resolvi assistir uma aula, né? Ah, amanhã vai ter um desafio, hoje vai ter um desafio, começa um desafio, como é que vai ser? E eu falei, estou aqui, vou ver o que ele está falando, vou ver qual é essa história aqui. E assisti uma aula. Por quê? Porque ninguém se programa para assistir 50 aulas. Eu me o plano era programei, assistir uma aula, não conheço você, não tá conheço o certo? curso, não sei o quê. E eu assisti Uhum, uma aula. Ah, acho que das coisas que mais chamou a atenção foi que a aula foi gostosa, o assunto foi simpático, foi uma coisa simples, repete, fala, repete, uhum, repete de novo, como é que escreve, como é que... E aí você vai se encaixando com essa história, né? uhum, Depois, mais para frente, quando eu comecei efetivamente a fazer um curso, eu vi a metodologia é interessante. Você tem que ler, você tem que escutar, você tem que escrever, você tem que repetir. Ninguém aprende a falar, só criança de 2, 3, 4 anos que aprende a falar mais rápido, mas adulto não aprende. Todo dia tem que fazer um pouquinho. E começa com um aprendizado passivo. Você escuta, você lê, depois repete, depois escreve, depois fala. Vamos ver, daqui a pouquinho estamos todos falando bem, né? E qual foi o momento assim que tu decidiu, vou entrar para o curso do Silvano? O que que fez virar a Ah, chave de decidir assim, o que que foi que é, te fez assim, vou fazer? eu comecei com esse desafio de 10 dias, Uhum, gratuito, uhum. e nesses 10 dias eu fui achando interessante. Você como professor Foi, e foi, o- o foi que o esse você de junho, estava desculpa, falando. foi esse de junho desse ano? Junho de 2022, lá, dia 10, 15 de Uhum, junho de 22. certo. E depois começou o curso mesmo lá no final de junho, começo de julho. Então, eu Certo. acho que você vai se identificando. Nem todo mundo agrada a todo mundo. Claro. Então, você deu uma aula que foi boa para mim. Eu achei interessante, eu achei bom o jeito de explicar. E quando chegou mais perto do curso mesmo, veio lá a metodologia. Todo dia um dia você lê, um dia você escreve, um dia você tem ditado, não sei o quê. Eu acho que isso também, para mim, fez sentido. Se eu fizer um pouquinho assim todo dia, tenho chance de aprender. Não adianta entregar um livro, um dicionário e falar, lê aí que você. Não, ninguém vai ler nada. Uhum, Então, todo dia um pouquinho. E uhum, quanto mais você aprende, mais fácil fica o próximo passo. Primeira uhum, semana, 2 semanas, é mais difícil. Passou um mês, dois, você todo dia aprende mais um pouquinho. Mas agora, depois de 4, 5 meses, alguma coisinha eu já sei. Eu não estou no zero, já ando um pouquinho mais, né? É uhum. mais
O 10º passo é mais fácil do que o segundo, o terceiro, o quarto. Uhum. Mas eu acho que na hora que você explica como é o curso, como a pessoa vai aprender, como ela vai se relacionar, esse começo é difícil, eu não sei falar, eu não entendo como é que é. Então, quando você vai andando um pouquinho mais, vai fazendo mais sentido. Uhum. Acho que na hora que você explica como é que vai ser o aprendizado é que faz sentido. Certo. E como é que está sendo colocar o curso, o método Formentin, né, os passos, o passo a passo do método Formentin dentro da tua rotina, do teu dia a dia? Eu sou bastante organizado, né? Eu trabalhei aí em banco, grandes empresas, grandes instituições, compra e Uhum. venda de empresas, coisas grandes, onde você tem uma quantidade muito grande de informação e tem que organizar. Uhum. Então, você tem lá 200 livros e se você não se organizar, você não dá o primeiro passo. Então, para mim, tudo Certo. que tem metodologia, tudo que tem passo, é, há muitos anos eu fui para a Hamburger University, que é a Universidade do McDonald's, perto de Chicago. Uhum. E eu trabalhava no banco, estava fazendo um negócio com o McDonald's, e lá numa das visitas, ele falou assim: aqui é o lugar que faz a batatinha frita. Tem 37 passos para fazer a batatinha frita. Por isso ela é Nossa. igual no mundo inteiro, porque tem 37 passos. Se fosse cada um faz a sua, ia ser um. Então, quando a coisa tem uma metodologia, para mim é mais fácil. Para a gente, tem algumas pessoas não gostam, mas quando Uhum. é uma coisa organizada, detalhada, primeiro isso, depois isso, para mim é muito mais fácil. Então, quando eu entendi o método, um dia eu não posso fazer de manhã, eu tenho que fazer de noite, um dia não dá de noite, tem que fazer. Mas, e até aconteceu aí uma vez ou duas de. Hoje está ruim, hoje não funciona, como é que nós vamos fazer? Vamos. Mas eu faço todo dia um pouquinho. Se um dia não der, é um dia ou dois no máximo, mas eu sempre faço. Todo Uhum. dia um pouquinho. E nem sempre no mesmo dia, na mesma hora, do mesmo jeito. Mas todo dia um pouquinho. Se hoje eu vou estar ruim de tarde, eu vou fazer de manhã. Eu acordo muito cedo. Se hoje eu vou estar ruim de noite, eu vou fazer Uhum. de tarde ou de manhã. E tem um horário que a gente tem que achar. Qual é o Uhum. horário que está ruim hoje? É esse, então eu vou fazer em outro horário. Justo, Vou justo. fazendo Interessante, interessante que o senhor falou ali do quantos passos são para fazer a batatinha frita? 27? 37. Eu, tô, 37, 37 eu acho que passos são para fazer a 37, mas batatinha pode frita. ser 36 ou 38 ou 30, mas é assim, Mas sim, é não bastante. tem 15 passos, tem Mas o, 37 passos isso. para fazer a batatinha. Mas o interessante é que, assim, existe um motivo desse espaço, desse método, né, existir. E é o que você falou ali. É o padrão, é a É, padronização aqui, fazendo isso, no final a batatinha frita fica igual no mundo inteiro. Isso que batatinha frita é uma coisa simples, né? Então, assim, mas aí quando a todo pessoa mundo vê que faz tem um resultado, batatinha. todo mundo faz. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou chegar lá, é assim, ó, existe uma razão de ser, de ter esses passos. Existe um resultado final. E o resultado final justifica esses 37, 36 passos, não é? Onde Então, que eu quero chegar? O método Formentini também tem ele pronto. tem uma lógica, ele tem uma razão de existir, ele tem um porquê de ter o passo um, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Para quê? Para que tenha um resultado X no final. É porque é isso que eu quero falar. Eu quero te perguntar assim, e os teus resultados com 4 meses utilizando o método Formentini? E eu acho que foram bons. Eu acho que foram muito bons, porque eu me sinto confortável. Já são muitas aulas, já são muitos dias. E todo dia vem uma lição nova, tem uma palavra, duas, três novas, tem algumas palavras que são fáceis, são próximas do português, tem outras que não tem nada a ver, tem outras que parecem com a palavra em português, mas tem um significado diferente. E aí, Esquisito, por exemplo. todo dia a gente vai aprendendo uma nova, daí você erra aqui, erra ali e vai para o próximo passo. Mas, Uhum. assim, tem um jeito de fazer. Alguém fez, alguém testou esse Sim. jeito, todo dia vai sendo melhorado, cada ano vai sendo aprimorado, Uhum. mas alguém já experimentou e já foi bom.
É sim, melhor fazer com esse jeito do que fazer sem método nenhum. Você sim. pegar um livro, por que você vai da primeira para a segunda, para a terceira? Para poder acompanhar a história. Você pegar um livro e for do fim para o começo, do começo para o fim, a história não faz sentido. Sim. Então, a gente tem que. Essa parte de metodologia, como fazer primeiro isso, depois isso, para mim é um facilitador. Então, e faz sentido. E para mim faz sentido. Primeiro você escuta, depois você repete, depois você lê, depois você escreve, depois você fala, Uhum. faz sentido. Todo dia você vai fazendo isso. A pronúncia, você errou aqui, errou ali, no terceiro dia. Então, em uma semana dá tempo de você conhecer algumas frases, algumas situações, algumas palavras, escutar, repetir, repetiu errado, repetiu errado, menos errado, tá bom, tá quase bom, e vai indo. Uhum. Aí na 10ª semana você esqueceu que está na terceira, tem que voltar e fazer. De vez em quando tem que voltar para não deixar escapar. Mas ninguém vai Sim, saber tudo que passou, mas você vai tentando absorver o máximo possível. justo. E talvez o principal seja qual é o seu objetivo, né? É. Você vai querer aprender italiano, inglês, francês, árabe, chinês? Para que eu quero aprender italiano? Não, eu quero aprender italiano porque eu quero ser da Academia Italiana de Letras e vou escrever um livro melhor que o do Dante Alighieri. Bom, então Uhum. demora um pouco mais. Mas eu quero ir na Itália, comprar uma pizza com uma taça de vinho, falar que está bonito, entender o que o garçom fala, entender o que o fulano do hotel fala, eu falo, os outros entendem. Então, também a necessidade que a gente tem não é uma coisa muito formal. Eu quero ir lá falar e entender e pronto. Dar Uhum. risada, né? Alguém fala alguma coisa, você É. entende e dá risada. Você já foi para a Se você for Itália? lá 50 vezes, vai ser mais fácil, vai ser Uhum. melhor, né? Você já foi para a Itália? Teve a oportunidade de ir para a Itália já? Eu Ah, fui já? algumas vezes, sempre em situação de trabalho. Eu Uhum. fui para Milão e fui para Roma. Uhum. Então, eu conheço aquele hotel maravilhoso, sempre pessoa jurídica, empresas grandes, bancos grandes. Eu conheço o hotel maravilhoso, o restaurante maravilhoso e o aeroporto maravilhoso. Mas você foi na rua, andou? Não, normalmente não, porque não dá tempo. Às vezes eu ia Sim. correr pela rua, mas está correndo, Uhum. não está vendo, não está olhando, não está prestando atenção, né? E teve alguma situação difícil, então, quando estava na Itália? Como é que foi? Ah, por não saber falar italiano na época, o senhor não sabia, acredito que não sabia, né? É. É, é, nas vezes que eu fui para a Itália, como eram situações de trabalho, sempre tinham outras pessoas, né? Uhum. Então eu nunca fui sozinho Uhum. e fiquei sozinho. Eram três, quatro pessoas, normalmente um italiano, dois Ah, sim. brasileiros e um outro europeu. Então sempre tinha alguém que falava italiano. Mesmo eu trabalhei em empresa italiana, os brasileiros, alguns falavam italiano. Certo. E quando era eu sozinho, numa situação de hotel ou de restaurante, você É, acaba falando inglês, um restaurante maior, um hotel melhor, acaba falando inglês. E chutando, né? Algumas vezes alguma coisinha a gente fala em italiano, mas fala errado, fala aquele portunhol, mistura uma sim. palavra. Nunca falei italiano na Itália de verdade, nunca Mas é, soube é falar importante a italiano. gente deixar bem claro que são pouquíssimos os lugares que eles falam inglês. De fato, só em hotel, né? Os melhores Então, hotéis, ok. Alguns como, funcionários como na rede ferroviária, nem todos. E, Como e São claro, Paulo, não, São Paulo é uma cidade é, grande, tem gente é, do mundo inteiro, mas você não sim, sai na rua falando inglês. é, Tem aquele hotel, aquele restaurante, meia dúzia de pessoas. Você sai na rua aqui na Avenida Paulista falando francês ou italiano ou alemão, ninguém fala, é, não é é. comum. Isso é só Então, na Suécia, Finlândia, uhum. Dinamarca, que todo mundo fala inglês, né? Aqui não fala. É, porque assim, tem gente que sim, acha assim, ah, eu vou falar, falo um pouquinho de inglês, falo um pouquinho de inglês e vou me virar na Itália, em todos os lugares. Em alguns poucos lugares, sim, em alguns restaurantes, nos principais pontos turísticos, por exemplo, de Roma, de Florença, de Veneza, ok. Mas fora desse grande eixo Cidades turístico, menores. é, você não, o pessoal fala inglês como no Brasil, que É, pouquíssimas pessoas falam, né? Pouquíssimas, né? na, na, Menos na de verdade, 2, 3%. Então, Talvez esse tenha sido o gancho para eu participar das aulas e me interessar pelo curso. É que
Você um dia falou assim: o objetivo é você ser independente. Você vai para Yes. Roma, aprender, e você é independente. Eu não quero dar aula, eu só quero saber o que eu vou comer, eu só Isso quero aí. saber onde é. Eu não preciso ter o italiano mais maravilhoso do mundo no É, primeiro dia. Eu só preciso entender e ser entendido. bravo. Se você fizer, não, daí você vai 100 vezes, você vai melhorar, vai falar melhor, vai entender assim. Mas eu queria ir falar com alguém, alguém entendeu o que eu falei, ele fala, responde, eu entendi o que ele falou e pronto. Mesmo que fale errado. Todo dia a gente vê alguém que fala português errado e a gente Meu entende e a gente Deus. ajuda, né? Bah, eu escutei um Então, discurso sábado agora, passado, você vai melhorando, você vai melhorando, você vai português estudando, depois bem, você mais ou menos. viaja e fala italiano, daí você entende que assim vai, né? Uhum. E a Primeiro gente- dia ninguém é o Pelé. uhum, é. Como é que o senhor sente a evolução do seu italiano de semana a semana, de mês a mês, né? De um mês para outro mês, de uma semana para outra semana? Você sente que está aprendendo? Eu sinto que estou aprendendo, eu sinto que, como a gente aprende por frases, e as frases estão dentro de uma situação, na rodoviária, na ferroviária, no hotel, em casa, não sei o quê, eu sinto que a pronúncia vai melhorando, Uhum, né? Então, você falou aquela palavra uma vez, duas vezes, aí você falou aquela palavra 30 vezes. uhum, Às vezes, tem duas, três palavras numa frase que o som encaixa bem e é fácil de falar. Às vezes é difícil. Uma palavra termina com N, que o paulista não fala N, a outra começa, tem um L acentuado no meio do caminho, você tem que pronunciar. São palavras difíceis, expressões difíceis, uma frase, mas. E aí? Aí no primeiro dia é difícil, no segundo você erra, no terceiro, no quarto você está falando, no quinto você está falando. Então, acho que também esse exercício de escutar muitas vezes e repetir muitas vezes, ele é positivo porque a é. coisa vai funcionando. Então, É, eu faz diria sentido a assim, repetição, né, do método, né? Tem aquele ditado, só te interrompendo um se pouquinho, tem não aquele ditado que aprende. diz assim, ó, não existe pessoa feia, é você que bebeu pouco. Eu É, transfiro esse ditado, eu transfiro para a educação. Não existe conteúdo difícil, é você que repetiu pouco, estudou pouco ainda. estudou Porque, pouco. porque a pessoa estuda, pega qualquer matéria, de qualquer assunto, ela lê, vai, isso é difícil. E ela para, se ela lê de novo, e lê de novo, duas, três, quatro vezes, parece que assim, sem é, fazer mais esforço, aquilo se abre de uma forma. Eu sinto isso comigo, assim. Aquilo se abre e de repente fica fácil. você tem que fazer toda hora. Esse negócio de repetir diversas vezes é para você memorizar, é para você entender melhor e é para você saber falar. Então, Sim. não adianta você ler 10 palavras um dia e nunca mais voltar. Não, todo dia é um Hum, pouquinho. Você vai é, forçando. Pizza, a gente fala, todo mundo fala pizza todo dia, mas tem outras 1.000 palavras que a gente não fala todo dia. Então, sim. o interessante é isso: você vai repetindo, vai escutando, vai repetindo, vai escrevendo, vai repetindo, esquece um pouco, volta para trás, volta de novo. Mas a sensação é que em 4 meses, se eu não falo italiano, pelo menos eu tenho um jeito melhor para aprender. Eu não falo eu sozinho, mas eu repito. Eu repito melhor hoje do que eu repetia no primeiro dia. Eu escrevo melhor hoje do que eu escrevia no primeiro dia. Por isso a gente vai Entende aprendendo, melhor vai também, melhorando, vai né? massageando, vai azeitando a máquina, vai rodando melhor. Cada dia é um pouco mais complexo, mas você já tem uma base melhor. Na primeira semana você não tinha base nenhuma. No primeiro mês você já tinha uma coisinha. Então eu acho que vai, eu acho muito interessante, muito positivo E o e senhor vai entrar, gostoso. o senhor, pois é um momento de prazer, um momento de dificuldade, a hora de estudar italiano durante o dia. Ah, não. Quando eu vou estudar italiano é uma coisa que eu acho gostoso, porque eu gosto da língua, eu gosto do italiano, eu gosto das coisas da Itália. São Paulo é uma cidade muito italiana, eu estudei num Uhum, colégio italiano. O italiano, para mim, é muito próximo, eu tenho primos italianos, então, amigos italianos. Então, assim, na hora que eu vou estudar italiano, é uma coisa gostosa, é uma coisa que me uhum. aproxima da independência na hora que eu quiser
falar com o italiano que eu estiver numa situação na Itália, vou na Itália, falo e entendo. Então, é uma coisa gostosa. E a língua italiana é uma coisa interessante, né? Sim. É uma língua gostosa de falar. Uma língua bonita, uma língua Então, gostosa. O senhor tranquilo. vai entrar agora no quinto mês de curso, certo? Vai poder participar Essa já dos semana eu já encontros de vi aqui que conversação. acaba a segunda fase. Isso, vai acabar a segunda fase, vai entrar para a terceira fase. O senhor vai É. poder, senhor Ricardo, participar dos encontros de conversação entre alunos toda semana, vai Pronto. treinar já essa base que o senhor tem para desenvolver mais, para treinar agora, é treinar, né? Treinar o que aprendeu até agora, aprender coisas novas também, lógico. E vai ser uma Mas fase bem interessante, onde aprender vai uma desenvolver língua bastante. nova é isso. Tem que treinar. Ah, mas no primeiro dia fala errado. No primeiro dia fala errado. Depois de uma semana fala menos errado. Isso Depois de aí, um mês fala menos errado, isso até aí, melhorar. isso aí, até falar cada vez melhor e aumentar o vocabulário, treinar cada vez mais, né? E qual é a parte até agora dentro do curso? O que dentro do curso o senhor mais gosta? Ah, O que te chamou a atenção? O que te surpreendeu? não, o que eu mais gosto é a metodologia, porque ela faz sentido. Então, você tem lá, toda semana você faz os mesmos passos, porque eles fazem sentido. Então, é um assunto novo, é uma coisa nova, um conteúdo novo, mas então você escuta, depois você repete, depois você escreve, depois. Então, eu acho que cada um desses passos é interessante. A metodologia, para mim, faz sentido e para mim facilita. E eu Uhum, acho que o assunto, quer dizer, a cada semana é uma situação real. Então, você chegou no hotel, o que você vai fazer? Agora você chegou no restaurante, o que você vai fazer? uhum, Agora sumiu a sua mala, o que você vai fazer? uhum. Agora estou no aeroporto, agora vamos viajar, cadê o documento? Então, são situações reais também. Sim, Ah, isso aqui eu vou precisar, isso aqui eu vou usar, né? Então, também eu acho que essa ligação com a própria viagem, com a própria situação, também faz com que seja mais interessante, né? sim. Vamos ver. Eu gostei dos textos maiores, quando falou lá dos fundadores de Roma, quando falou do Coliseu, quando falou de. São coisas interessantes. Eu acho que a matéria é legal, o assunto é gostoso. Eu achei bom. Estou achando, estou indo bem. Essa Show. parte de começar a falar, ela é mais assustadora, né? Eu vou falar errado, o outro fala melhor que eu. Será que eu vou saber? Será que eu vou engasgar? Eu lembro daquela palavra, eu lembro, mas não lembro, agora eu esqueci. Como é que fala não sei o que, esqueci. Mas a gente vai começar, ninguém começa falando tudo. Você vai falando errado, menos errado, menos errado, menos errado, até falar melhor, Bravo. né? Vai dar certo. Isso, isso. E o que que o senhor diria para as pessoas que estão assistindo agora, que querem aprender italiano, mas talvez tenham algum receio, algum medo, É, algum obstáculo? As pessoas se colocam obstáculos, né? Ah, não é tenho, verdade. talvez não tenho mais idade, ou não tenho, sei lá, faz tempo que eu não estudo mais nada. O que que o senhor diria para essas pessoas? Eu acho que é uma coisa natural do ser humano você sempre esperar o momento ideal. Eu preciso do momento ideal, onde É, todas as condições estão perfeitas. As condições nunca vão estar perfeitas. E o isso. momento ideal é, talvez nunca chegue. Então, é melhor começar com um momento que não é o ideal e depois ir aperfeiçoando do que esperar, não, quando eu tiver, quando eu fizer, quando eu ganhar, quando eu puder. Não, começa já. Por quê? Porque daqui a pouco vai melhorar, você vai encaixando essas coisas na sua rotina e vai ficar boa. Quando a gente espera aquela roupa, aquele carro, aquela casa, aquele lugar, aquele dinheiro, não tem, né? É uma coisa boa, faz bem para a saúde, faz bem para a cabeça, vai que vai viajar. Mas eu não estou pensando em viajar. Bom, mas se você pensar em viajar, você não sabe falar. Então, É, melhor você saber falar antes de resolver viajar. Eu acho que a gente tem que começar agora. Vai lá e começa já. Ah, mas eu não tenho tanto tempo. Daqui a pouco você tem, daqui a pouco melhora. Mas eu trabalho muito, todo mundo faz alguma coisa muito. é.
Aí, dentro do seu muito, né? Assim, as pessoas veem muita televisão. Se você deixar meia hora de televisão, você já achou um tempo aqui. Ah, eu faço 15 horas de ginástica por dia. Se fizer meia hora a menos, já encaixa. Então, assim, o momento ideal talvez nunca chegue. Então, é melhor a gente começar antes do momento ideal. Começa hoje, no momento que não é o ideal, e depois a gente vai organizando melhor para que seja uma coisa boa. Não dá Bravo, para senhor. esperar. O senhor tem toda a razão. Bravíssimo. Tem um ditado que fala assim, né? É um ditado, um pensamento. é, Daqui um ano, a gente pode trazer para o tempo do curso, daqui 8 meses você vai desejar ter começado 8 meses antes. Ou daqui um ano você vai É, desejar ter começado um ano antes, né? E tem um outro pensamento que diz assim também: o tempo vai passar de qualquer forma, ou você fazendo ou não aquilo que você sonha em fazer, o tempo vai passar de qualquer forma, né? Ou você fazendo ou não fazendo. e daqui um Justo? ano podia ter feito, devia ter feito. Tem É, um amigo que fez, que deu certo, e eu não fiz. Não, a gente tem que começar e fazer. E aí tem que começar antes e fazer força para que dê certo. Tem que ser. Não adianta esperar. Quando eu ganhar na loteria, é, não vai ganhar na loteria, né? Vai fazer já. justo. Se você gostou desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa aqui com o Ricardo, meu aluno, deixe o seu like, faça um comentário também aqui, mande uma mensagem para ele que depois ele vai ler, ok? Ricardo, queria te agradecer do fundo do coração, grazie di cuore, por ter tirado o tempo aí da tua rotina para conversar aqui comigo, para a gente fazer esse bate-papo, para incentivar as pessoas, né, a irem atrás do sonho delas de falar italiano. Grazie di cuore. Obrigado a você, muito bom. Sempre que precisar, vamos bater papo.